O que corrige a uma é o Alcorão e a Suna. Se ele disser que sim, então lendo lila. Se ele disser que não, então ele saiu do Islã. Se alguém chega e diz que o Islã não é mais bom, então ele não é mais muçulmano, claro. Isso é óbvio. Então tem que ser o Alcorão e a Suna. Deixa eu dizer uma coisa. Vamos voltar ao Alcorão e a Suna. E todos nós, sabe, isso é óbvio. Não que Allah SWT elogiou o Sahaba em contra Zayá, mas eu quero que você torne a resposta fácil. Eu vou trazer só algumas ayah para você. Eu quero que você abra Sura Et-Tawaba e memorize isso. Surat Et-Tawaba, versículo 100. Eu faço pergunta a todos vocês. Eu convido vocês a abrirem o Alcorão. Vá para a Sura Et-Tawaba. Aya 100. Allah SWT diz: e os primeiros que vieram, dos migrantes e dos ajudantes, e aqueles que o seguiram com bondade, Allah se agradou deles e eles se agradaram dele, e ele preparou para eles jardins debaixo dos quais correm rios, onde ficarão para sempre. Isso é, de jeito nenhum, aquela vitória grandiosa. Allah disse: o que isso significa? E os primeiros a abraçar o Islã dos Muhajirin e dos Ansar. Esses são os Sahaba. E aqueles que o seguiram com bondade. E os primeiros que vieram, dos migrantes e dos ajudantes, e aqueles que o seguiram com bondade. Allah está muito satisfeito com eles. Jardins eternos preparados por Allah. Vitória suprema. Que rios correm para que habitem neles para sempre. Esse é o sucesso supremo. Então agora temos os Sahaba e aqueles que o seguiram com bondade. Allah mencionou alguma outra forma? Não. Então temos que segui-los com bondade. Por quê? Porque queremos que Allah fique satisfeito conosco, e estamos satisfeitos com ele para entrar no Jannah que Allah preparou para eles. Isso vale para qualquer um que seja. É óbvio. Qualquer bom senso. Então, podemos dizer que esse é o caminho dos crentes. Eu peço a cada um de vocês para responder no chat agora. Então, esse é o caminho dos crentes que somos ordenados a seguir ou não? Então, vamos estabelecer isso a partir do Alcorão. Do Alcorão, agora estabelecemos o quê? Que existe um caminho para os crentes, que é o caminho dos Sahaba e daqueles que o seguiram. E ao segui-los, e esse é o único que foi mencionado, não tem outro. Ao segui-los, conseguimos a satisfação de Allah e entramos no Jannah, certo? E se, de acordo com quem perguntou, não houver outro caminho, não podemos seguir outro caminho. A gente diz, vai para a Sura An-Nisa, Surat An-Nisa, versículo 115. E quem se opuser ao mensageiro, depois que o caminho certo lhe foi claramente mostrado, e seguir, olha, e seguir o quê? Outro caminho que não o dos crentes, nós o deixaremos seguir o caminho que escolheu e o queimaremos no inferno. E quem contradizer, e se opuser ao mensageiro, depois que o caminho certo foi claramente mostrado a ele seguir, olha, e seguir o quê? Fora do caminho dos crentes, nós o deixaremos seguir o caminho que escolheu, e o queimaremos no inferno. E que lugar horrível! E que lugar horrível! E seguir outro caminho que não o dos crentes. Tem um caminho para os crentes. Sim, tem um caminho para os crentes. Então, quando a verdade é clara para você e você diz, eu quero escolher outro caminho que não o dos crentes, então, você cai. Tememos que você caia sob essa aia. Quem são os crentes que o mensageiro que Allah mencionou nesta aia? Você tem alguma dúvida de que é o mesmo que ele mencionou na aia 100 da Sura Et-Tawaba? Os Sahaba dos Muhajirin e dos Ansar, e aqueles que seguiram com bondade, esses são os crentes.
Porque são eles que Allah disse que lhes dará o Jana. Então espera um segundo, vamos conectar as duas ayah agora. Aya 115 da Sura Nisa e Aya 100 da Sura Et-Tawaba. Allah disse que preparou o Jana para os Mulhajirem, Ansar e seus seguidores. Quem contradiga seu caminho, o caminho da mensagem, e siga outro que não seja dos crentes. Os crentes são os Mulhajirem, os Ansar e aqueles que os seguiram com bondade. E são eles, Salafu Saleh, salafista. Ok. Porque eles os seguiram com bondade. Ok. Novalilin Atavala Vanosli. Então deixamos eles seguir o seu caminho. Ou seja, somos ordenados a seguir o caminho dos crentes. Quem são os crentes? Os Mulhajirem, os Ansar e aqueles que os seguiram com bondade. Em cada salá, Edena Asiratal Mustaqim. Guia-nos para o caminho dos justos, o caminho daqueles a quem concedeste a tua bênção. Quem são eles? Os mensageiros, irmãos, e aqueles que seguiram os mensageiros, os Sahaba. No topo da lista está Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os Sahaba, os Tabi'in, os Tibut Tabi'in, aqueles que o seguiram. Então, do Alcorão, irmãos, meu querido irmão, do Alcorão, e eu posso continuar. E continuar quando se trata dos ayats. Mas escolhemos essas três, Sura Al-Fatiha, Sura Et-Tawaba e Sura Nisa, para não ficar muito extenso. E que você entenda que Allah SWT mesmo nos ordenou no Alcorão a seguir os Mulhajirem e os Ansar, e aqueles que os seguiram com bondade. Nós somos ordenados, na verdade, só a menção de Allah SWT e aqueles que os seguiram com bondade é o que é uma prova suficiente que queremos estar entre aqueles. Porque queremos o Jana que Allah preparou. Então, queremos estar entre aqueles que o seguiram com bondade. E essa é a definição de ser um salafi. O que é um salafi? Um salafi é o que eu acabei de te dizer a partir desses ayats. Um salafista é alguém que diz: guia-nos para o caminho reto, o caminho daqueles a quem concedeste a tua bênção. Salafi significa que você quer seguir o Salafi as-Saleh. Nós não temos uma seita ou um líder. E nós não aceitamos nada além do as-Salaf, as-Saleh, porque eles não aceitaram nada além disso. Nunca, jamais. Os as-Salaf, as-Saleh disseram isso. Eles aceitam a divergência na Din de Al-Valali e não tem problema quanto a isso. Nunca, jamais, disseram os Salaf al-Saleh, sem problema. Vamos nos reunir em torno de crenças falsas sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Unamos-nos nisso. Seguimos o caminho deles. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a seguir o caminho deles. Valali, irmãos, se você abrir os livros de Akida, com o Isnad al-Sali, com as cadeias autênticas de narração sobre como os Salaf al-Saleh lidavam com o povo da vida e com as vontades e desejos. Como aqueles que dizem que Allah não tem mão, ou que Allah não está acima do seu trono. Você vai ver uma quantidade de severidade que você nunca imaginou. Você ficaria tipo, Salaf al-Saleh, é assim que eles eram severos e rigorosos. Sim, é assim. Então, só porque você não abriu esses livros e não descobriu o caminho dos Salaf que Allah SWT ordenou seguir. Porque, de novo, olha, voltamos ao Alcorão novamente. Nós seguimos outro caminho que não é o dos crentes. Então, Allah SWT afirmou que há um caminho para os crentes. Allah afirmou no Alcorão que há um caminho para os crentes, que não devemos contrariar e ir contra. Na Surat An-Nisa, Aya 115, Allah afirmou que é o caminho daqueles a quem ele concedeu sua bênção. E não há dúvida de que, em primeiro lugar, estão os mensageiros e os profetas, segundo os Sahaba.
Os Sahaba de Muhammad. Seguidores terceiro. E quarto lugar estão fãs. O mensageiro disse no Hadith al-Sali: os melhores das pessoas são a minha geração, depois os que vêm depois deles, e depois os que vêm depois deles. Então a próxima geração, depois a geração seguinte. Isso é o que os Sahaba são os Sahaba, a geração seguinte são os Tabi'in, a geração é a Tibu al-Tabi'in. Então, para você vir e dizer Salaf, o que é Salaf? Salaf é literalmente a Aqida de Muhammad, a Aqida dos Sahaba, dos Tabi'in e dos Tabi'ut Tabi'in. Isso é o que se entende por Salafi Sali. Os Sahaba, os Tabi'in e os Tabi'ut Tabi'in. E como o Imam Ibn Taymiyyah explicou, quando dizemos que no topo da lista está Muhammad, nós não podemos. Venha e faça da salafia como se fosse isso uma seita que foi apenas inventada. Não, não, de jeito nenhum. E é exatamente isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou, nos mandou fazer no Alcorão. Porque nenhum de nós segue um líder. Nenhum de nós tem uma seita ou pertencimento sectário, ao qual precisamos nos comprometer com um certo grupo motivado. E há uma hierarquia dentro do nosso grupo. Nada disso pertence à salafia. Salaf significa não associado a ninguém. Salaf significa se manter firme no Alcorão e na Sunna. E você está se associando com os Sahaba, os Tabi'in e os Tabi'ut Tabi'in. E aqueles que os seguiram com isso até o dia do juízo. Você está vivendo com os Sahaba. Você está dia e noite olhando os livros da Sunna. Você está vivendo com Muhammad. Você está vivendo com o Alcorão. E depois com Muhammad. O que ele disse, os Sahaba, os Tabi'in, os Tabi'ut Tabi'in, Muhammad ibn Sirin al-Auza'i. O que disse? O que al-Shafi'i disse? E Ahmad al-Bukhari e al-Tirmidhi. E você está vivendo isso. É isso que significa ser salafi. Certo. E se alguém for contra o caminho dos crentes? A gente diz que isso é o que Allah nos falou no Alcorão, para não ir contra eles.